que delícia poder variar nosso cardápio recebendo chefes com receitas especiais muito melhor, não é não, turminha? Davi, hoje, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Chefe Davi Furigo de Melo, e a gente recebe também a companhia do Wagner. Tudo bom, Wagner? Tudo bem. Prazer conhecê-lo, seja bem-vindo. Hoje, você preparou pra gente uma receita deliciosa, dá pra fazer no domingão, reúne a família, todos os convidados, um contrafilé com batata baroa, certo, Davi? Exatamente, mais conhecido como mandioquinha, né? A famosa mandioquinha. A famosa mandioquinha. É uma receita simples, saborosa, acessível e a gente vai aprender técnicas que todo mundo pode fazer de uma forma bem simples, bem simplesinha. Adorei. Vou trocar de lado pra você ficar mais Com à vontade, certeza. porque agora você assume. Tá, joia? Tá bom? Obrigado. Fica Vamos à lá, vontade. então. Bom, então ó, o primeiro passo é a gente temperar a carne, né? Certo. Antes disso, eu só gostaria de mostrar o seguinte. Aqui, nós já deixamos a mandioquinha cozinhando porque por causa do tempo do programa, né? Tá. Então, é só descascar, colocar a batata para poder fazer o cozimento e deixar ela bem molinha. Nós vamos separar metade, o Wagner vai me ajudar. Metade vai ficar rústica, ou seja, a gente vai amassar só com o fouet, que é esse utensílio aqui, né? O mexedor de metal. E a outra metade a gente vai fazer um purê no mixer. Certo. E aí depois a gente dá continuidade. Então, paralelamente, ele vai fazendo isso, tá bom? Legal. Sem segredo, só cozido com água. 600 gramas de batata baroa. 60 A gramas de mandioquinha. batata baroa, mandioquinha. Joia? Perfeito. Bom, então aqui eu vou temperar a carne. O contrafilé, o ideal é... 70% do sucesso de um prato está relacionado ao ingrediente de qualidade, né? Então a gente tem que pegar um filé bem bonito. Você percebe que tem uma capa de gordura fina, né? Não é um contrafilé saturado. A carne está um vermelho bem intenso, interessante. Nós vamos temperar com sal dos dois lados. Sempre tempera antes de selar. O que é selar a carne, né? O ideal é sempre fazer o cozimento superficial com muito calor e pouca gordura. É aquele famoso barulhinho na frigideira, né? Tá. Que não pode cessar. E aí nós terminamos dele cozinhar por completo no forno. Porque daí ele não solta líquido, não fica uma carne seca, esturricada, né? Tá. Então nós vamos selar essa carne na frigideira com um pouquinho de óleo. E aí depois levar para o forno. Então aqui eu só temperei com sal e pimenta. Eu já tinha aquecido previamente aqui a sotese. O que acontece? Se eu colocar a sotese, no caso a panela, que às vezes eu uso o termo de gastronomia, né? Então você tem a frigideira aquecendo ali. Para eu não queimar, que eu vou usar azeite para selar, o óleo diretamente, que está muito calor, eu jogo aqui mesmo na própria carne, tá vendo? Legal. Então é só passar na própria carne, mistura dos dois lados. Isso você pode fazer também para fritar o bife em casa. O segredo, sabe aquele bife que junta aquela água e depois a água evapora e fica esturricado? Sei. É isso, é de ter pouco calor. Então olha o barulhinho, né? Eu tô ouvindo bem. Não Gostei fica dessa dica de passar o azeite na carne, não na panela. na carne, não na panela. Aí uma dica é deixar descansando, selando, que é criar essa superfície para poder corar. Tá. Porque daí, no caso, o suco celular vai querer fugir e aí a hora a gente dá um tombo só, ele não tem para onde escapar por cima porque tá selado. Então a carne fica suculenta. Por isso que a gente chama de selar. Realmente impermeabiliza a carne, né? Tem gente que fica dando aquelas batidinhas agora com o garfo, virando várias vezes. Não pode, Não Davi. tem necessidade. Não Tá. tem necessidade. Até mesmo porque isso você vai tirar principalmente o líquido da suculência da carne. O ideal é deixou, colocou, percebe que tá fazendo barulhinho, né? E vai ficar assim. Certo. Joia? Se você ficar inseguro no começo, você pode ir vendo aos pouquinhos, né? Você dá aquela levantadinha. Uma dica é o seguinte: se você for querer puxar e ele não sair de leve, fácil, o que vai acontecer? Não tá bom ainda. Então você aguarda mais um pouquinho. Tá joia? Beleza. Bom, eu vou só lavar a mão aqui para tirar a gordura das mãos e dar continuidade enquanto a carne fica selada, né? Aqui a batatinha já está espremida, né? Então metade rústica e a outra metade ele vai passar no mixer para a gente fazer o tempero. Joia? Contrafilé com salada de batatas baroa, sugestão do Davi Furigo de Melo. E o Wagner Nascimento também participa conosco. Ótimo. Então aqui eu vou virar a carne, olha só a aparência, tá vendo? Coradinha, para poder depois só ir para forma e forno. Quanto tempo de forno, Davi, depois? Você vai deixar mais ou menos uns 8 minutos.
8 minutos? Rápido? É bem rapidinho. Deixa eu te ensinar uma técnica para ver o ponto da carne. Você usa as mãos para isso. Então, você vai encostar o seu polegar com o indicador bem de levinho. Se você apertar e a unha estiver amarela, tá errado. É bem de levinho. E aí você aperta aqui, ó, a coxa do dedão, tá vendo? Aqui. Isso aqui é o ponto cru. Aperta para você ver, tá bem macio. De levinho a mão. É? Macio, bem macio. Bem macio. Tá cru. O dedo médio com o polegar. Dedo médio com o polegar. Ao ponto menos. O anular com o polegar. Ao ponto. Bem durinho. Gente, que máximo. Então... Aí o mindinho bem passado. Adorei isso. Então no primeiro... Tá cru. Macio, molinho, tá vendo? Você pode até fazer um comparativo ali. Aí o médio com o polegar. Ao ponto menos. Um pouquinho mais durinho. Tá mais rígido. O anular com o polegar. Ao ponto. Ao ponto. É o que eu gosto. Você gosta ao ponto. Então eu vou deixar assim, eu já vou ver assim. E o mindinho bem passado. Tá bem durinho. Adorei. Simples, né? Joia, então agora eu só vou colocar a carne na forma para ir pro forno e o Wagner, enquanto isso, vai fazer o purezinho da batatinha, tá bom? Você misturou alguma coisa ali com a batata? Nada, não precisa misturar, não precisa misturar absolutamente nada. Certo. E a gente só vai incorporar esse purê com o rústico para ajudar na cremosidade. Tá joia? Vou tirar essa panela daqui. Batata baroa, a mandioquinha 600 gramas. Metade a gente mexeu, bateu no mixer e a outra metade tá na panela. Exato. Então o Wagner vai incorporar agora esse purê aqui e ele vai fazer o tempero. Qual vai ser o tempero, tá joia? Ele vai utilizar sal, ele vai utilizar um pouquinho de glutamato de monossódio, que é aquela marca famosa que você compra, um temperinho neutro, né? Aí ele vai colocar limão e noz moscada. Certo. Só isso. O que é uma coisa interessante também nessa receita, que vai desmistificar o conceito de salada. Salada ser sempre fria, ser salada sempre com vegetais. É uma salada morna. Então, aí no caso, você acompanha a carne com essa salada morna, que vai dar uma cremosidade, uma textura bem interessante. Na hora de você cozinhar a mandioquinha, você colocou alguma coisa na água, sal, nada? Nada. Só. Se você porque assim, a gente sempre pensa na simplicidade, mas se você quiser transformar esse purê em algo mais requintado, você vai colocar cream cheese, você vai colocar creme de leite fresco, você pode colocar coalhada temperada. Então você vai agregando sabor de acordo com os ingredientes que você vai dispondo. E é nesse momento que eu vou acrescentar esses ingredientes se eu quiser. Isso, pode ir temperando para mim, por favor. Então eu vou colocando o sal, Vou colocar Ajinomoto, desculpe, o glutamato. Quase. E nome difícil esse, né? Glutamato, como que é? Glutamato de monossódio. Glutamato de monossódio. Ele estimula o nosso quinto sabor, né? Que é o umami, que significa delicioso em japonês. Aí limão, pode pôr um limão inteiro, Vai dar um tom bem azedinho e vai contrapor com o azeite que nós vamos fazer para finalizar o prato. Fica bem interessante. A noz moscada, que ela já está triturada aqui. Enquanto ele mexe, eu ajudo ele a temperar. Noz moscada e esses temperos é bem a gosto, tá? Não tem muito o que dizer. Tá. Joia. E por fim, ele vai dispor a maionese, né? Então é só colocar a maionese e aí tá pronto. Por quê? Nós vamos agora terminar o azeite, que vai fazer tanto o tempero dessa salada, quanto vai ajudar a finalizar o prato, porque a carne está terminando de cozinhar lá no forno, tá joia? Perfeito. Bom, deixa eu colocar essa carne para cá. E aí, para cada 600 gramas de batata baroa, nós 500 gramas de maionese. Exatamente, 500 gramas de maionese. Tá vendo? Fica uma coisa bem cremosa, bem bonita. Bom, paralelamente aqui eu vou colocar o azeite na frigideira. 150 ml de azeite na frigideira. Enquanto ele aquece, nós vamos cortar o alho. O alho em lâminas bem fininho, né? E depois a cebolinha. Então aqui não tem segredo, é só cortar o alho em lâminas. Em lâminas fininhas, para poder
ele ficar um tom de caramelo, claro, tá Tudo joia? é a praticabilidade. Eu nunca que ia conseguir cortar Eu lâminas tô olhando tão pra você, ó. fininhas. Ele não tá olhando pro alho, gente. Como é que pode uma coisa dessa? É a técnica de corte, né? Você tem uma técnica pra você não se cortar, eu poder falar com você e continuar Gente, cortando. ele não olha pro alho. Ele corta, ele tá olhando aqui, os meninos, tá olhando tudo. Menos... Adorei, Davi. Eu ia precisar de um cursinho intensivo pra cortar as lâminas, tá mega fininho. Um dia eu venho aqui só para ensinar técnica de corte, para você Combinado. aprender a não se cortar em casa, usar uma faca de qualidade e não se machucar. Então aqui, ó, cortou o alho, vai ali no azeite até ele tomar um tom caramelo claro, tá joia? Tá. Deixa... Por que é importante pôr no azeite morninho? Porque se você coloca ele no azeite muito quente, ele vai queimar por fora e por dentro, sabe aquele gosto de alho cozido, ruim, né? Que fica um gosto depois desagradável na boca? A gente não quer isso. Então a gente coloca no azeite morninho, ele tá pegando agora a temperatura e aí ele vai começar a fritar. Certo. Joia? Bom, enquanto isso eu vou finalizar o corte da cebolinha. A gente já, daqui a pouco, tira a carne, fatiia e finaliza o prato. Perfeito. Né? Coisa bem simples. A carne nós selamos ela, lembrando que ela foi temperada com sal E pimenta. e pimenta. Pimenta preta, Aí somente. você colocou um pouco de azeite na carne e depois foi pra frigideira. Exatamente. Selou pro Selou. forno, uns 7 minutinhos de forno. Uns 7 minutinhos de forno para terminar o ponto dela. Aí vai de gosto, viu, Tati? Tipo, se você... Aquilo que a gente aprendeu a técnica da mão, aí vai de gosto. Se você quiser uma carne mais mal passada, bem passada, você pode deixar... Se você gosta de uma carne mais bem passada, você pode deixar uns 15 minutinhos no forno. No forno. É. Tá. Se você gosta ao ponto, e também por causa do tempo do programa, a gente vai servir ela ao ponto, né? Então, 7 minutinhos é suficiente. Ah, legal. Mas é Joia? boa essa dica, né, pessoal em casa. Ah, isso... Quanto mais tempo de forno... Você pode fazer isso Ela no vai almoço aumentando o especial também. Se domingo você vai servir um contrafilé acebolado, você faz isso e faz a cebola na frigideira que sobrou, né? Aqui a cebolinha tá pronta. Só pra gente finalizar. O alho começou a corar. Ai, desculpa, acho que eu pus a mão ali na frente. O alho começou a corar, eu entro com o açafrão. Açafrão da terra é o nome comercial que se dá ao chamar uma especiaria chamada cúrcuma. Tá. Joia? Wagner, por gentileza, ele vai tirando para mim a carne do forno pra gente poder fatiar, porque daqui é montar o prato e servir, tá? Então Contrafilé com salada de batatas baroa. Isso, põe aqui, tá quentinho. Por gentileza, pega o pegador, já pode ir fatiando e aqui a gente vai finalizando. Bom, o alho começou a corar, entra com a salsinha. Pode usar essa própria placa aqui. Isso. Joia? E aqui tá pronto, ó. Deixou corar, o tom vai estimular o verde da salsinha, vai ter o amarelado, né? Pegador, por favor. Davi, aqui nós vamos furigo de fatiar mel. e montar o prato. Adorei a receita, Davi. Simples e saborosa, você vai ver. Aqui é só, vou fatiar com o lado oposto da gordura. Como é uma carne macia, você pode fatiar. Vou tirar esse excesso aqui, porque faz mal à saúde. A gente deixa preparado para pôr no prato. Vem com o purê. Purê de mandioquinha. Enquanto isso o alho está finalizando. Então a gente faz uma cama de purê. E você vai acompanhando a montagem do prato e também os contatos do nosso convidado Davi Furigo de Melo, hoje também acompanhado do Wagner Nascimento, participando no quadro Bom Sabor. O pano para mim, por favor. Delícia! E finaliza agora com o alho. Só pegar uma colher aqui. Achei. Tem aí? Tem. Adorei.
E aí Arrasou, Davi. Finaliza com azeite. Tudo de bom. Gente, com esse prato lindo que a gente finaliza o quadro Bom Sabor de hoje. Você de casa, fica aí mais uma sugestão. Até a próxima oportunidade.